O Grêmio hoje tem uma prova que esse time do Fortaleza, ele precisa estar bem fisicamente para jogar. Ele precisa tá voando. A gente viu ele em Porto Alegre em meio a competições e jogos de quarta e domingo, ele não conseguiu sustentar. Contra o Inter aqui nós vimos. Não fez um jogo ruim. Não fez. Não foi um mau jogo. Tu lembra como é que foi, né? Acabou poupando jogadores no fim, o Inter ganhou assim na reta final. Não, eu lembro. Já não foi difícil. Já não trabalhava pra ganhar, né? Naquele momento já não trabalhava pra ganhar. Dividiu a bola. Já ganhou do Inter no Beira-Rio. Isso. Ano passado. 1-0. Esse ano teve esse jogo. O Grêmio, pra mim é o jogo do Grêmio hoje, é aquele jogo que tu vai testar fisicamente. Quem? O Grêmio ou eles? O Grêmio vai ser testado fisicamente. Por que eu coloco o testado enxergando o futuro? Porque o único jeito do Grêmio se sustentar nessa competição é o Grêmio melhorando as pernas. Porque o Grêmio corre risco hoje, Pedro. Não, mas o Grêmio tá ruim das pernas. Mas evidente que tá. O Grêmio então não vai melhorar. O Grêmio, mas pode melhorar. Dias. O Inter melhorou. Melhorou porque encaixou. Melhorou. O Inter primeiro encaixou e segundo, o Paixão já tá lá 1 mês e meio. Tudo bem, mas o Grêmio precisa dar essa resposta. Vocês acham que o Grêmio vai jogar como jogou contra o Botafogo ou vai arriscar? Eu acho o que Grêmio vai jogar mais na frente. Porque é uma questão de urgência. Se o Grêmio, como tu diz, o Grêmio não tem bola para propor jogo e jogar e troca de passe. Ele tem que ser um pouco mais humilde. É o Fortaleza, eu sei que é o Fortaleza, o Grêmio tem mais história. Mas se o Grêmio não se conscientizar que nesse momento ele é inferior aos outros, ele vai fazer o que fez com o Criciúma. Sou melhor que o Criciúma, eu vou jogar e daqui a pouco, pá. Mas tem toda a razão e eu vou acrescentar mais. Os 3 próximos jogos do Grêmio, o Grêmio é inferior. Os 3 jogos. Eu concordo, só que tem uma diferença que é o jogo hoje na Arena, que eu acho muito difícil deve ter quase 30 mil pessoas na Arena, o Grêmio ter essa postura. Porque o Grêmio contra o Botafogo, por exemplo, é um Grêmio que aos 25, 30 do primeiro tempo, ia bater um lateral, trancava o jogo, o Marquezinho ganhou amarelo por cera, né? O Grêmio era um time que te desacelerou o jogo. O estádio te obriga a acelerar. O estádio te obriga a bater uma falta rápido pra tentar atacar, adiantar, dar um passo pra frente. E aí que tu pode errar e dar o contra-ataque. Tem razão. O Grêmio não fará isso dentro da Arena. O que o Grêmio não pode fazer é oferecer espaços para o adversário, porque ele tem 2 velocistas pelo lado e um centroavante que faz gol, que é mortal quando tá lá dentro da pequena área ou perto dela, tá? O Grêmio tem que marcar esses caras. E o Grêmio não pode se atirar que nem ataque ataque, senão ele vai perder o jogo no contra-ataque. O Grêmio sabe que se deixar o João Pedro exposto, vaza. Isso. Se deixar o Reinaldo exposto, vaza e expõe o Kahneman. Assessoria nele. Se não ajudar, se não compactar, se não colocar caras pra fechar o corredor, pra marcar, pra primeiro marcar e depois atacar, vazar. Vai vazar a guerrinha, porque os caras têm... Muito inteligente, cara. Marcar primeiro. Virou um retranqueiro. Convivência contigo. Virou um retranqueiro. É bom esse Thiago Santos. Como é um time treinado pra esse jogo de transição, o contra-ataque do Vitória é muito... do Fortaleza é muito rápido, Pedro. Quando começa o contato, tu já vê o Breno Lopes corre pra esquerda, o Pikachu sai aqui pela direita. Tá considerando que normalmente o mais organizado é quem tem o poder. É isso que a gente tem que entender. Vocês acham que esse time do Grêmio é o time mais organizado da noite? Não. Então quem vai definir como é que vai ser o jogo não é o Grêmio, é quem tá mais organizado. Tu tem que ter força e capacidade pra tu vencer na dificuldade. Eu tenho algumas verdades já do jogo. Uma é que esse time é melhor que o Grêmio. Sim. Alguém discute isso aqui? Coletivamente, sim. Entendeu? Ninguém discute. Então, quem é que deu pra tabela? Porque senão a gente fala muito assim, o ritmo do jogo, nós temos que ditar o ritmo do jogo. Tá bom, tem que velha história do Garrincha. Então tem que combinar com os russos. Como é que nós vamos jogar assim, César, se os caras não quiserem? O ritmo que o Fortaleza vai querer pro jogo é de que o Grêmio se exponha. Claro. De que o Grêmio venha pra frente. Por isso é que eu falei ontem que a necessidade é que determina essa situação. O que eu acho que o Grêmio deve fazer é não se expor. Só que eu acho que o Grêmio não tem essa capacidade de leitura. O Grêmio não consegue dizer num jogo de futebol o que ele quer fazer. O Grêmio fez isso contra o Botafogo. Não, contra o Botafogo é uma barbada. Tu simplesmente bota as linhas lá atrás e te entrega. É que o jogo vai ter 30 mil.
Entre 25 e 30. 30 mil pessoas. Expectativa, né? Já tem setores esgotados. O próprio estádio vai... Tu jogando em casa, o estádio te empurra. Porém, o Grêmio vai precisar ter a inteligência de não atacar como atacou contra o Criciúma, como vem atacando na Arena, que todo mundo vira Tony Kroos. Todo mundo vira Modric contra o Grêmio. De ser um pouco mais reservado. Ele não vai ser retrancado como foi contra o Botafogo, em que os atacantes, o Aravena, por exemplo, mal passou do meio campo. Não, e o Brefford ficou isolado. Agora, ele vai ser um pouquinho mais avançado. A diferença que eu acho em relação a esses jogos que o Grêmio atacou e perdeu, foi surpreendido, é que o Grêmio hoje vai ter o Edenilson, que não teve naqueles jogos, né? É verdade também que perde o Vila Sante. Eu não tenho dúvida que o Vila Sante é melhor do que o Dodge. Mas o Dodge vai proteger mais os zagueiros, porque não tem a capacidade de ir à frente. E aí eu tenho uma pergunta que para mim define também essa estratégia aí, que é uma pergunta que todos os gremistas que eu fiz essa pergunta eu quase apanhei hoje da manhã. Sério, quase apanhei. Mas que pena que ninguém deu em ti, cara. Que não é tão fácil assim, sabe, Pedro? Mas sai correndo. Não é tão fácil assim. Corre bem, é isso? Eu corro bem. Ô, Pedro, a pergunta que eu faço é o seguinte: o empate é bom ou é ruim? Não é bom. Depende. Não, eu acho bom. Não é bom. Não é bom, vou te dizer por quê. Porque os de baixo estão ganhando. Fluminense e Criciúma ganharam ontem. Isso, Vitória, amanhã tu tem Vitória fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Corinthians, que são equipes ali. Se eu olhar para a tabela... Vai torcer para quem amanhã no jogo? Eu vou torcer pro Corinthians. Sempre. Contra o Internacional. Sempre. Eu não... E eu vou te dizer... Não, sempre. Não, mas aí tu vai torcer contra o Grêmio. Não fala aí sempre, tá, Pedro. fala sempre. Uma vez eu tentei torcer pro Inter. Não, com pontos corridos tu Uma não vez pode esses falar. negócios de jogos, assim, eu tentei. Eu disse assim, César. vamos torcer porque é importante pro Grêmio que o Inter ganhe. Não me lembro de quem. Com 15 minutos eu tava torcendo contra. Eu disse, eu não consigo. Não dá, Guerrinha. Com pontos corridos tu não pode falar para sempre. Não dá pra falar, não. Numa tarde eu torci pro Grêmio, porque se o Grêmio ganhasse, eu era campeão brasileiro. Aí é azar do Grêmio. Eu mais ou menos. Por exemplo, o Grêmio joga hoje. Os jogos aconteceram ao mesmo tempo, eu tava no Beira-Rio pra Inter e Santo André. Mas tu vibrou o gol do Grêmio, óbvio. Tem um dos maiores memes da história. Tá maravilhoso. É maravilhoso. O Flamengo empata enquanto os caras estão vibrando o gol. Isso, o Grêmio joga hoje, se ganhar, favorece o Internacional. Fortaleza é candidato. É menos, né? Porque o Fortaleza está muito à frente. Não, Fortaleza, no link, assim, imediato, o Inter ajuda mais o Grêmio do que o Grêmio. Ontem o Fluminense agora o Fortaleza Inter, né? pode começar a cair. Sabe quem é o time que pode ir pra zona essa semana? Atlético Paranaense. Ele joga com o Botafogo. Que curiosamente, Guerrinha, eu não sou um cara assim, eu sou um cara que guarda rancor, não é? Mas esse time eu torço contra. Coreia do Norte. Eu torço contra o time esse. É muita arrogância, Pedro. É muita arrogância. E eu sei, inclusive, que o presidente lá, ele é trabalhador, é um cara sério, todo mundo fala que ele é um cara muito correto. O presidente é o Petralha. Eu tenho um amigo lá de Brasília, o Renato, que é muito amigo do Petralha, e ele me diz, César, o cara é Mário fantástico. Sérgio me disse a mesma coisa. O que ele te disser não precisa papel pra assinar. Ele é um baita cara, só que é um time bobo. Não, sabe qual é o problema? Eu acho que a gente já debateu isso aqui. O Petralha, ele mudou, que é gaúcho, inclusive, né? Ele mudou a vida do Atlético, acho que tá provado isso aí. Só que o problema é de tu ter um cara que manda mesmo, porque quando ele era presidente do Conselho Deliberativo, ele mandava no clube do mesmo jeito. Tem um cara só que manda, é o seguinte, se o cara começa a tomar decisões erradas, se irrita com fulano, beltrano, aí não tem quem diga que não. Mas tem um ponto, né? Se a gente pegar o Atlético Paranaense, eu sempre conto essa história. Em 1996, uma das primeiras viagens que eu fiz pela Zero Hora, eu fui fazer aquele jogo Grêmio e Atlético Paranaense, que o Atlético era do Evaristo Macedo e tinha o Paulo Rink e o Oséias. Sim, bom time. E aí eu cheguei no Joaquim Américo, e era um estádio que tinha um lance de arquibancada atrás de um dos gols. Outro lance. É o estádio? O estádio? Arena da Baixada. Arena da Baixada, era o Joaquim Américo. E a parte da tribuna era tubular, a imprensa ficava numa parte alta, tinha até vertigem. Aí os caras de Curitiba, isso é agosto de 96, inverno de 96. Paulo Rink e Oséias, né? E aí os caras diziam assim, Potter, tem um cara aqui que é presidente e ele assumiu e tal, e ele vai fazer uma arena. E recém o Ajax tinha inaugurado uma arena na Holanda, que era o começo da era arena. Em 2000, Guerrinha, 4 anos depois, estava lá a arena. E ele pega, em 2001, o Atlético é campeão brasileiro, não, 2001,
e a campeão brasileira em 2013 é vice. Ele tem um estádio coberto. Ele perde pro Santos do Robinho. E assim, ele perde num 3-3 pro Grêmio aqui em Erechim. E é o jogo que rebaixa o Grêmio até aquele ano. E assim, esse cara, ele pode ter os defeitos dele e tal, mas ele transformou um clube que era um clube estadual num clube que hoje ele é um dos grandes do Brasil. É uma espécie de Eurico Miranda. Que tem método. Mas o Eurico tinha métodos que o Petralha não tem. O Petralha é melhor. Ou que a gente não sabe ainda. Não tem. Ele tá 96, aliás, ele tá tem 28 anos. espetacular sobre Ele não pega a renda da bilheteria e leva pra casa, né, Léo? Que nem fazia. Mas assim, ele transformou um clube num exemplo de gestão, num clube que é modelo de gestão. Eu torço muito para que o Atlético dê certo, pelo exemplo que o Atlético pode ser como gestão e processos e governança para outros clubes. Sabe que eu tenho é um assunto para outro, me convida lá pro Deu Liga, porque não é um assunto chato. Eu tenho dúvida sobre isso, porque eu acho que ele não trata o torcedor. Ele trata mal o torcedor. Ele deixou o clube um clube sem a necessidade de ampliar a massa de torcedores. E eu acredito exatamente no inverso. Mas eu acredito no que amplia, gente. Amplia. Sabe por que o Grêmio tá onde tá, o Inter tá onde tá? Porque a gente tem 6 milhões, 8 milhões de torcedores. A gente está trabalhando com uma ideia de um estado que ele é compartimentado. O oeste é gaúcho, o norte é paulista. E aí eles têm ali Curitiba, que tem muita gente de fora de Curitiba, assim como Florianópolis, uma cidade que atrai muita gente de fora. E ele trabalhava com um clube que era Curitiba e região metropolitana, um universo de 2,5 milhões de pessoas. Não mais do que isso. Hoje, conversando com muita gente que é ligada ao Atlético e pessoas que cobrem o Atlético já é um clube que está entrando no interior do estado, que já está disputando o interior do estado. E outra, ele disputa Curitiba com o Coritiba e com o Paraná, que é uma fusão de 5 clubes, entre eles o Colorado e o Pinheiros, que eram tradicionais. Isso. Então assim, ele tem um mérito. Tem métodos dele que a gente pode contestar, sim, mas ele tem muito mérito. Sobre o empate ser bom ou ruim para o Grêmio, eu tenho duas leituras. Se eu olhar para a tabela é ruim. Se eu olhar para o time do Fortaleza é bom. Pedro, eu tinha uma ideia assim, a gente discutiu isso aqui no sala. Pedro. Aqui, gente, pelo amor de Deus, vamos aplaudir, Pedro. Eu não entendi ainda, desculpa. Foi aquém da minha... profundo que eu tô... No âmbito. Tá circulando aqui. O âmbito da tabela não é bom. Pedro, eu cheguei a dizer... o adversário é bom. Eu cheguei a dizer que era bom. Cheguei a escrever, dizer que era bom, porque assim, o Grêmio, a régua do Grêmio é não ser rebaixado, então qualquer pontinho é importante. Só que veio o jogo contra o Atlético depois. E aí, se o Grêmio não ganha... Então, agora eu acho que não é desgraça. Não é uma desgraça. Porque se o Grêmio não ganha do Fortaleza, depois tem o Atlético, e aí tu joga pressionado, sem vilhaçante, sabe? E aí, se tu não ganha, o Grenal é uma confusão.